Olá, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio e a mais uma entrevista do Linguística Funcional Integra, a quarta temporada. E é um prazer, uma honra receber mais um convidado esta tarde. Bom, eu sou o Lucas Oliveira Torres, sou bolsista PIBIC da professora Nádia, integrante do Grupo de Estudo em Funcionalismo, GEF, na UFC. E recebemos hoje a presença ilustre da professora Thalita Stort Garcia. Thalita Stort Garcia é graduada em licenciatura em Letras, com habilitação em espanhol, mestre e doutora em Estudos Linguísticos pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. É professora assistente do Departamento de Letras Modernas da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a mesma, onde ministra aulas na graduação e na pós-graduação. Thalita é pesquisadora na área de linguística, com ênfase em teoria e análise linguística, com interesse na descrição funcional de língua falada e escrita, português e espanhol. Em 2021, organizou as obras Linguística Funcional, Retrospectivas, Atuações e Diálogo, uma homenagem à professora Erotilde Goretti Pessalti, da editora Pontes, e pesquisas em linguagem e diálogos com a contemporaneidade, também pela editora Pontes. E atualmente é vice-coordenadora do programa de pós-graduação da Unesp, no quadriênio 2021-2024. Seja muito bem-vinda, professora. É um prazer recebê-la aqui. Olá, obrigada por essa apresentação. Eu agradeço muitíssimo o convite para participar da temporada 4 do projeto Linguística Funcional Integra. É um prazer integrar esse projeto e poder divulgar as pesquisas que eu desenvolvo no âmbito do Grupo de Pesquisa em Gramática Funcional, GPGF, situado na Unesp, Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, campus de São José do Rio Preto, onde eu atuo na graduação e na pós-graduação. Hoje eu vou divulgar uma pesquisa que foi publicada recentemente na forma de um capítulo de livro. O capítulo se intitula Coordenação Oracional Adversativa e integra o livro chamado Construções Coordenadas nas Variedades Portuguesas, uma abordagem discursiva funcional, que foi publicado pela editora Mercados de Letras. Esse capítulo foi escrito por mim e por mais 3 orientandas minhas de doutorado, a Bárbara Ribeiro Fante, Camila Rodrigues de Amorim e Carolina da Costa Pedro, resultado de uma pesquisa que nós desenvolvemos sobre as orações coordenadas adversativas no português, que são introduzidas pelo juntor mas. Perfeito, professora. Vamos iniciar com as perguntas agora. Bom, primeiramente, o que dizem as gramáticas tradicionais do português sobre as orações com mais, a adversativa, né, como recentemente a senhora falou? Isso. As orações introduzidas por mas são tradicionalmente denominadas coordenadas adversativas. As orações adversativas, na perspectiva tradicional, são aquelas que contrapõem o conteúdo de uma oração ao de uma outra oração, anteriormente expressa, né, anteriormente apresentada, por meio de conjunções adversativas como mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto e se não, como nós observamos no exemplo dado pelo gramático Bechara na moderna gramática portuguesa. Então, por exemplo, João veio visitar o primo, mas não encontrou. Nesse exemplo, seguindo então essa definição, a oração não encontrou se contrapõe à oração anterior, João veio visitar o primo.
As gramáticas descritivas e os compêndios linguísticos, por sua vez, consideram apenas mas como uma conjunção coordenativa por excelência. Eu acho importante destacar isso, pois, conforme explicam Longin, Pesat e Novaes Marques, em um trabalho publicado pelas autoras em 2019, os conectores como porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, apesar de apresentarem a propriedade da junção, preservam traços de sua origem adverbial, sendo, por isso, enquadrados na classe dos advérbios, como também defende Marcos Bagno na Gramática Pedagógica do Português Brasileiro, de 2011. Esses conectores foram denominados adverbiais adversativos e foram tratados por Sé e por Fontes no livro ao qual me referi no início, em um capítulo em que os autores tratam desses adverbiais, e esse capítulo tem, então, o mesmo nome, se chama Adverbiais Adversativos. Quem se interessar pelo tema, então, recomendo a leitura desse capítulo dos autores. A conjunção mas, de acordo com Longin, Pesat e Novaes Marques, em um estudo que tem uma perspectiva funcionalista, publicado em 2019, a coordenação adversativa apresenta algumas características importantes, e eu gostaria de destacar aqui 4 delas. A primeira, ocorre unicamente em relações bimembres, em que são cotejadas 2 entidades ou 2 eventos incompatíveis, o que resulta no famoso esquema A mais B. É importante dizer que essa característica difere mais de outras conjunções coordenativas, como e ou, por exemplo. A segunda característica é que mas ocupa a posição inicial da unidade em que ocorre, sempre a posição inicial. A terceira característica é que mas não admite anteposição de outro juntor. Não temos no português, por exemplo, e mas ou mas. E a quarta e única e última característica é que mas pode articular unidades de vários níveis. Então, pode articular sintagmas, orações de diferentes naturezas e ainda porções maiores de texto. Pesat e Longin, um trabalho publicado em 2016, com base na clássica proposta de Switzer, de 1990, afirmam que, de fato, é possível observar a atuação da relação adversativa em 3 diferentes domínios. Então, nós teríamos as adversativas de conteúdo, as adversativas epistêmicas e as adversativas de atos de fala. E agora, então, eu passo a tratar um pouquinho de cada um desses tipos. Nas adversativas de conteúdo, a conjunção estabelece uma relação explícita de oposição entre elementos, que pode se dar por meio de termos semanticamente antagônicos ou por meio de paralelismo sintático, aliado à presença de partículas negativas, como mostra, então, o exemplo dado pelas autoras. Eu pretendo reiniciar os estudos, mas, por enquanto, não. Nas adversativas epistêmicas, por sua vez, é possível explicar a relação de contraste como resultado do cancelamento de pressuposições. E isso é muito interessante. Por exemplo, vou ler o exemplo que as autoras oferecem. Então, ela está bem orientada, mas ela não tem maturidade, não é? Claro, ela tem apenas 11 anos só para nos julgar, mas se sente a própria juiz, sabe? Porque é uma tarefa, assim, muito séria de encaminhá-la para o caminho certo. Nesse exemplo, a informante apresenta, na primeira oração, ela tem 11 anos só para nos julgar, uma informação sobre a sua filha, que leva à pressuposição de que uma garota de 11 anos não tem discernimento para julgar alguém. Entretanto, na segunda oração, introduzida por mas, se sente a própria juiz,
ative um cancelamento dessa pressuposição, já que a garota, de fato, faz essa avaliação. E, por último, nas adversativas de ato de fala, o contraste decorre do conflito entre as informações e as atitudes sinalizadas pelos enunciados coordenados. Nesse caso, há uma atenuação antecipada ou até uma polidez por parte do falante, como nós observamos também no exemplo oferecido pelas autoras. Eu não tenho certeza para julgar, mas eu acho que foi incutida a carreira, meu pai. Nesse sentido, acho interessante ressaltar aqui o trabalho de Land, publicado no ano 2000, em um estudo a respeito dos valores das orações introduzidas por But no inglês. Então, seria mas em português, né? Também com base no que afirma Switzer, 1990, o autor diz que o domínio do conteúdo não é propício para a atuação das orações adversativas. O autor, com base em Switzer, diz o seguinte: em uma oração como João é rico, mas Bill é pobre, é necessário haver inferências do falante para poder interpretar João é rico e Bill é pobre como unidades contrastantes ou incompatíveis. Isso é muito interessante, ou seja, precisa passar pelo crivo do falante, esses dois elementos, para que eles sejam considerados contrastantes ou incompatíveis de alguma forma. Ou seja, se é necessária a existência de inferências, o nível do conteúdo não consiste num espaço ideal para estabelecer a diversidade. E essa consideração do autor é muito importante para essa pesquisa que eu venho desenvolvendo. Observa-se, portanto, que a relação de contraste só existe porque o falante concebe os dois elementos, A e B, como incompatíveis. O contraste que o falante estabelece entre esses elementos se assenta em suas premissas, suas inferências e pressuposições, o que aproxima as adversativas das concessivas em diferentes línguas. De acordo com Mini-Krevos, em um importante estudo dessas relações publicado no ano 2000, as adversativas e as concessivas são relações inerentes a todas as línguas. As concessivas, segundo a autora, envolvem dois elementos também, A e B, de caráter factual, e um falante acometido pela verdade de A e de B. Nesse contexto, o falante apresenta duas asserções e assume que elas são, de algum modo, incompatíveis, e resulta no esquema, embora A, B. Também as adversativas apresentam duas unidades contrastantes, não havendo razão, no entanto, para que o falante admita que os dois eventos sejam verdadeiros. Então, aqui a gente tem um primeiro ponto de distinção entre adversativas e concessivas. No esquema A mais B, se o elemento A for verdadeiro, o elemento B pode ser falso, pois nenhuma conclusão sobre o segundo elemento se deriva do primeiro. E aí nós temos, então, uma relação importante entre as coordenadas com mas e as concessivas com embora. A gramática discursivo-funcional, que é o modelo que eu utilizo nas pesquisas, também trata dessas duas conjunções ou desses dois juntores. E é sobre isso que eu vou falar agora para vocês. E, dando continuidade, o que diz a gramática discursivo-funcional sobre essas orações com o mas? Pois é, a gramática discursivo-funcional também reconhece a proximidade entre orações com but, mas, e com although, embora. Esse modelo de análise considera que as orações ligadas por although e por but correspondem a dois atos discursivos não equivalentes,
que significa isso? Né? Um deles, ou seja, o ato nuclear, traz a informação comunicativamente mais relevante. E o outro ato, o subsidiário, terá sempre uma função retórica, apresentará sempre uma função retórica. Se a função retórica, a relação estabelecida entre os atos discursivos envolvidos é a de dependência, necessariamente, entre um ato nuclear, que é o de maior peso comunicativo, e um ato subsidiário. A função retórica é aquela que tem sempre a função papel, né, de guiar, de monitorar o que está acontecendo na interação e de conduzir o ouvinte para que a interação tenha sucesso, né? As orações com although e com but, na gramática discursiva funcional, podem, então, configurar funções retóricas concessão. Nesse caso, há uma relação de dependência entre dois atos discursivos, em que o subsidiário apresenta a função concessão, como mostra o exemplo a seguir dado por Hengeveld e Mackenzie, 2008, traduzido por nós ao português. O trabalho foi razoavelmente fácil, embora tenha levado mais tempo que o esperado. Nesse exemplo, nós observamos um único movimento composto por dois atos discursivos. Então, nós temos aí, o trabalho foi razoavelmente fácil, e a J tenha levado mais tempo que o esperado. Nesse caso, aí é um ato nuclear, e a J é o ato subsidiário, dependente, ao qual se atribui a função de concessão. Ou seja, o falante concede uma informação ao ouvinte, algo que julga necessário dizer sobre o ato anterior. Trata-se, portanto, de uma estratégia utilizada pelo falante quando ele julga que o conteúdo do primeiro ato pode não ter sido esperado pelo ouvinte. Uma espécie de afterthought, nos termos de Kaiser 2015. Que pode ser também uma tentativa de preservar a face do próprio falante. Na concessão retórica, portanto, para a gramática discursiva funcional, a GDF, podemos marcar o ato discursivo nuclear em vez do ato subsidiário. Nesse caso, utiliza-se but, mas, ao invés de although, embora. Vejamos um exemplo dado pelos autores, por Hengeveld e Mackenzie, traduzido por nós ao português. O trabalho levou mais tempo que o esperado, mas foi fácil. Nesse caso, mas assinala o ato nuclear comunicativamente mais importante do ponto de vista da comunicação. Argumentativamente mais importante. Isso é interessante, né? Como reconhecem vários estudos na linguística, mas tem esse poder argumentativo, né? É muito importante e muito comentado nos estudos linguísticos. E o que os dados dizem sobre as orações com mais no português? Pois é. Bom, minha pesquisa, então, investiga o português falado. Né? Então, nós olhamos dados reais de língua em contextos reais de comunicação. Então, os exemplos que eu trago aqui hoje são exemplos extraídos de contextos reais de interação. Né? E com base no modelo da gramática discursiva funcional, nós observamos que os elementos unidos, né, ligados por mas, no esquema que eu já comentei aqui, A mais B, ambos elementos constituem atos discursivos. Né? E o que são atos discursivos? Atos discursivos, de acordo com o modelo da gramática discursiva funcional, consistem na menor unidade identificável do comportamento comunicativo e se caracterizam por conter no máximo 4 componentes. Quais são eles? Ilocução, que indica a finalidade do ato verbal, né, se é declarar, se é interrogar, um falante e um ouvinte. E, além disso, um conteúdo comunicado,
aquilo que eu desejo comunicar, o conteúdo deste ato, né? Que contém, portanto, tudo o que o falante deseja evocar na sua interação com o ouvinte. Uma prova do que eu estou dizendo, né, de que esses elementos configuram atos discursivos, é o teste que mostra a possibilidade de inserir verbos performativos, como, por exemplo, declarar, afirmar, dizer, o que mostra que se trata, de fato, de dois atos discursivos com ilocução declarativa. Nos meus dados, eu não encontrei contextos interrogativos, né? Ou seja, indica que a finalidade dos atos discursivos é informar o ouvinte do conteúdo a ser comunicado. Vejamos, então, algumas ocorrências que eu retirei do corpus investigado e algumas paráfrases, alguns testes que eu faço para mostrar que, de fato, são atos discursivos, né? Então, primeira ocorrência, eu sei o seguinte, eu tenho minhas críticas, tal. Eu sei que o sistema socialista tem muita coisa ruim, mas tem seu lado positivo. Fazendo então um teste para mostrar que de fato são atos discursivos, nós teríamos: eu digo que o sistema socialista tem muita coisa ruim, mas eu digo que tem seus lados positivos. Nesse caso, portanto, os verbos performativos cabem perfeitamente, são paráfrases admitidas, né? Soa muito natural no português. Neste trabalho, portanto, defendemos que se tratam de atos discursivos. Então, mas relaciona, liga dois atos discursivos. E nós observamos em nossos dados que o papel do ato nuclear é acrescentar ou substituir o conteúdo comunicado do ato precedente. Nesse sentido, então, esses atos discursivos têm duas funções, dois papéis: acrescentar ou substituir o ato precedente. Eu vou dar, então, um exemplo de cada, uma ocorrência de cada. Então, primeira ocorrência, nunca fui a Pernambuco, não, os meus pais não, meus avós, nunca fui a Pernambuco, não, meus pais não, mas meus avós, os meus avós. A minha família toda é pernambucana, e eu nunca fui, mas tenho vontade muito grande, uma vontade muito grande de conhecer Olinda. Nesse caso, o ato nuclear, eu tenho uma vontade muito grande de conhecer Olinda, apresenta um conteúdo comunicado que acrescenta uma informação com relação ao conteúdo comunicado do ato subsidiário anterior, eu nunca fui a Olinda. Na ocorrência que eu vou apresentar agora, por outro lado, nós não temos mais a função de acréscimo, mas sim a de substituição. Vejamos. Aí começou briga, fiquei revoltada. Aí eu fui perdendo aquele amor que eu tinha por ela, acabou. Aí tem aquele ditado, que amar só existe uma vez, mas eu acho que para mim não, existiu duas. Vejamos que nesse caso, o ato nuclear, eu acho que para mim não, existiu duas, refuta completamente o conteúdo comunicado no ato precedente. Nesses dois casos, então, nós observamos claramente que nós temos funções, papéis diferentes desses atos, né? Desses atos nucleares, com relação aos atos subsidiários. Nossa pesquisa mostra também que mas pode relacionar porções maiores de texto, o que a gramática discursiva funcional concebe como casos de movimento. A camada do movimento se caracteriza por possibilitar uma reação do interlocutor, correspondendo geralmente aos turnos dos falantes. Então, o movimento é a camada mais alta do nível interpessoal, do nível pragmático. Nós constatamos que os movimentos iniciados por mas podem ser de abertura ou de fechamento.
Então, agora eu passo a explicar um pouquinho em que consistem esses movimentos. Os movimentos de abertura iniciam um novo tema, um novo assunto na conversação. Reconhecidos sob o rótulo de push markers, no modelo da gramática discursiva funcional, eles podem consistir em interrupções estrategicamente determinadas que funcionam como digressão daquilo que estava sendo dito pelo falante, ou mesmo um retorno ao fio da conversação, ao fio discursivo. Né? Os movimentos de fechamento, por outro lado, encerram um tópico discursivo, encerram um assunto, algo do tipo, mas é isso. Mas o que eu queria dizer era isso. Nesses usos, mas funcionam como um operador, uma vez que a sua atuação é diferente das analisadas anteriormente, né? Em que nós temos o mas relacionando dois atos discursivos. Pois, nesse caso, não há uma marcação de relação entre dois atos, né? Mas sim uma sinalização de início ou de término de uma porção discursiva, que vai muito além da oração, né? Bom, seguindo então a orientação do modelo da GDF, nós passamos a analisar essas orações em um outro nível, em um outro domínio, que já não é mais o pragmático, o interpessoal. Agora nós passamos a tratar dessas orações no nível representacional, que é o domínio semântico. Nesse caso, cada ato discursivo envolvido na concessão corresponde, no nível representacional, a um conteúdo proposicional, que é exatamente a camada mais alta desse nível, do nível representacional. Os conteúdos proposicionais só podem ser qualificados em termos de atitudes proposicionais, certeza, dúvida, descrença, ou em termos de sua fonte ou origem, né? O conhecimento partilhado, evidência sensorial ou até inferências. Nesse sentido, então, cada elemento envolvido nessa relação com mas constitui um conteúdo proposicional. No nível morfossintático, por sua vez, as unidades ligadas por mas configuram orações. Nessa pesquisa eu só trabalhei com orações, que podem ser simples ou complexas. Esta pesquisa revela que mas pode ligar uma oração simples ou até uma oração complexa. Então, agora eu trouxe para nós uma ocorrência em que nós observamos um caso em que mas relaciona uma oração simples e uma complexa. Então, exemplo, eu sou mecânico, mas também, se tiver que ser padeiro, eu também vou ser padeiro. Nesse caso, nós temos duas orações, uma simples, eu sou mecânico, e uma complexa. Também, se tiver que ser padeiro, eu também vou ser padeiro. Que constituem uma única expressão linguística. Então, essas duas orações constituem uma única expressão linguística, que é a camada mais abrangente do nível morfossintático. Essas orações são independentes uma da outra. E quando juntas, elas constituem uma única unidade formal, em que a função retórica concessão, como eu já mencionei aqui, é codificada pela palavra gramatical mas. Então, nós precisamos voltar um pouquinho, lá no nível interpessoal, pragmático, para analisar agora o morfossintático, né? Então, a função retórica concessão é codificada aqui nesse caso pela palavra gramatical mas. Como as orações envolvidas são independentes uma da outra, né, como eu já falei, na camada da expressão linguística, nós observamos o processo morfossintático da coordenação, postulado pelo modelo da gramática discursiva funcional. Nesse sentido, nós temos uma diferença muito grande entre orações com mas e orações com embora, já que as orações com embora configuram, no nível morfossintático,
o processo da coordenação e não o processo da cossubordinação e não o processo da coordenação. Então, eu vou voltar um pouquinho, tá? As orações com embora configuram no nível morfossintático o processo da cossubordinação e as orações com mas o processo da coordenação. Esta pesquisa revela, portanto, que as características morfossintáticas, reflexos da atuação no nível interpessoal, das orações coordenadas por mas e cossubordinadas por embora, evidenciam a distinção existente entre elas. Bem, qual a vantagem de se analisar uma língua a partir dessa teoria funcionalista? Ok, muito bem. As distinções aqui expostas entre mas e embora auxiliam no esclarecimento de uma confusão conceitual, de uma confusão muito comum entre concessão e adversidade, né? Que se observa nas gramáticas de referência, demonstrando, inclusive, o poder explanatório do modelo da gramática discursiva funcional, cuja organização em níveis e camadas dá uma contribuição adequada para a solução deste problema conceitual. Né? O modelo é que nos ajuda a observar quais são, de fato, as distinções entre concessão com mas e concessão com embora. Né? A gramática discursiva funcional, GDF, é um modelo tipologicamente baseado, ou seja, pode ser utilizado para a descrição de diferentes línguas. A gramática discursiva funcional apresenta uma arquitetura descendente, né, que começa então com a intenção do falante e se desenvolve até a articulação. E a principal vantagem de uma análise sob a perspectiva da gramática discursiva funcional é a possibilidade de analisar um único objeto em 4 níveis de análise: o interpessoal, né, que é o pragmático, o representacional, que é o semântico, o morfossintático. A GDF não faz distinção entre nível morfológico e sintático, nós concebemos apenas o morfossintático, né, e o fonológico. Essa pesquisa eu não tratei do nível fonológico, porque as minhas perguntas de pesquisa se resolvem no morfossintático, né? Mas nós podemos também observar os fenômenos no nível fonológico. Entendemos que o nível morfossintático, portanto, codifica aquilo que ocorre no pragmático e no semântico, ou seja, nada na língua é aleatório, né? Nós conseguimos, com esse modelo, observar quais são as motivações funcionais das orações com mas e também das orações com embora. Né? O modelo permite ainda abordar os usos de mas no monitoramento da interação, em termos de organização discursiva. Né? Nessa situação, mas exerce o papel de operador de introdução de tópico, né? No caso, um push marker, como a teoria denomina, em que no lugar de um ato discursivo temos um movimento, algo que é típico da interação e que raramente aparece nas gramáticas. Né? Então, quando se parte do nível pragmático em direção ao fonológico, passando pelo nível semântico, pelo nível morfossintático, há muito o que se considerar no que diz respeito às adversativas com mas e no que diz respeito às concessivas com embora. Bom, um dos aspectos, né, que nós também poderíamos tratar e que o modelo fornece subsídio para isso é observar de que forma, né, esse fenômeno poderia, então, ser concebido em contextos de ensino e aprendizagem de português. Né? Nesse sentido, a pesquisa revela que nós precisamos ainda, no ensino de língua portuguesa, explorar esse domínio pragmático, né? Esse domínio interpessoal que esse fenômeno exige, né, que nós abordemos.
Quem se interessar mais pelo tema, eu deixo aqui uma sugestão de leitura, né, que é um artigo meu que foi publicado na revista Filologia e Linguística Portuguesa da USP, juntamente com a professora Aliana Lopes Câmara, que se chama Contribuições da Gramática Discursiva Funcional para o ensino da oração subordinada concessiva. E lá eu falo um pouquinho mais de que maneira esse modelo teórico, né, a gramática discursiva funcional, poderia então oferecer contribuições para contextos de ensino-aprendizagem de português como língua estrangeira. Joia?